central do mercado. Então vamos botar o Pedro Neville na conversa. Vinheta. Bom dia, Peter Neville. Tudo bem? Tudo bem? Mari, Martim, Diniz, como é que vocês estão? Bom dia pra você que está acompanhando a gente também. Bom dia, Pedro. Ó, no Atlético Mineiro, Jesus ainda é um sonho. Eu quero saber se no Flamengo, Paulo Souza já é realidade. Em que pé tá isso aí, Pedro? Conta pra gente. Os dirigentes estão lá, já trabalham com ele pensando em 2022, mas ainda não é a realidade. Inclusive, agora há pouco, eu estava conversando aqui com o Wilson Ebert, que trabalha na redação, jornalista ali do Cartola, e a gente estava navegando, ele, na verdade, para passar o crédito direitinho, estava navegando pelos jornais poloneses. E a informação do jornal Interia é que a Federação Polonesa pretende jogar duro para liberar o Paulo Souza. Os dirigentes da Federação Polonesa têm uma reunião agora às 10 da manhã com o departamento jurídico, repito, segundo informações desse jornal polonês Interia, para pensar como fazer em relação a Paulo Souza, já que não há uma intenção nesse momento de liberá-lo facilmente para que ele acerte com o Flamengo. Inclusive, esses dirigentes estão se calçando para, caso o Flamengo anuncie, eles possam buscar na FIFA os seus direitos. Então, Paulo Souza, por enquanto, ainda tem contrato com a Federação Polonesa e hoje é um dia importante porque seria justamente o dia em que seria negociado o distrato com a Federação Polonesa. Então, nesse momento agora, continua essa ebulição, né, Mari? Nesse momento agora, não tem um relógio aqui, mas daqui a 2 minutos talvez a gente possa trazer uma informação diferente, dizendo que tudo já foi acordado e que o Flamengo agora oficialmente já tem um novo técnico, mas por enquanto a informação que vem lá da Polônia é essa: a Polônia pretende, a Federação Polonesa pretende dificultar a saída do Paulo Souza. Então, apesar dessas conversas nos últimos dias com Marcos Braz, com Bruno Spindel, com o Landim, presidente do Flamengo, que foi depois e está lá, inclusive, para bater esse martelo, assinar e inclusive já está assinado, né? Mas enfim, para anunciar o negócio com o Flamengo. Por enquanto, a informação é essa. Esperaremos para os próximos minutos dessa novela, né, Mari? Não, próximos minutos não. Você falou 2 minutos, agora são 9h36, às 9h38 eu quero essa resposta aí na minha mesa. Falou do Paulo Souza, você falou de contrato, e aí eu lembrei da gente voltar aqui um pouquinho. Pedro, você falou que hoje é a reunião. Existe uma multa, então? Essa questão também está muito incerta, porque o então presidente da Federação Polonesa de Futebol, quando o contratou, e não é mais o que está no cargo, recentemente deu uma entrevista dizendo que não há multa prevista naquele contrato. Nós também já ouvimos informações vindas lá de Portugal de que sim, há uma multa e que caberia a ele assumir essa multa para poder fazer o distrato com a Federação Polonesa e ser anunciado pelo Flamengo. Então, essa questão também precisa ser resolvida e tudo indica que será hoje. Hoje é o dia desse distrato com a Federação Polonesa, para a gente entender qual é a multa, qual o tamanho da multa e se de fato o Paulo Souza arcou com essa rescisão de contrato. Essa é mais uma questão em aberto por enquanto, viu? Ô, Mari. Porque eu tenho... só um instantinho, Diniz, porque eu tenho acompanhado através do Eric e do Caê aqui. Isso. Né? Isso, era e isso que eu ia o falar. Flamengo pretende apresentá-lo até... Hoje. Exato. Hoje, no final do dia. E na reportagem do Caê e do Eric, na reportagem mais recente, tem lá que o Paulo Souza vai pagar a multa. E tem multa e que o Paulo Souza vai pagar. Vai assumir. Então, essa é a informação do Eric e do Caê, que nessa cobertura toda acertam tudo, né? Assim, então, os caras nesse mundo Flamengo estão que imersos ali, a gente pode confiar em tudo que eles publicam. Exato. Porque se o Flamengo pretende ainda hoje fazer o anúncio oficial, né? E o Landim tá lá. Tá lá. Né? Tá. Imagino isso, que deva ter esse desfecho aí com a Federação Polonesa. Então, livre de problemas, o Paulo Souza pode ser apresentado. Com a mesma caneta, na mesma mesa. Na mesma mesa. Vai lá, Diniz. Não, só ia dizer o seguinte, que eu dou uma vasculhada nos jornais portugueses também, né? E ontem, no jornal Record, lá de Portugal, lá na reportagem sobre o Paulo Souza, nessa possível vinda para o Flamengo, estava dizendo que a multa é de 300 mil euros para fazer o distrato com a Federação Polonesa de Futebol, e que o Paulo Souza, ele próprio pagaria essa multa. Então lá a informação do jornal Record é de que a multa seria de 300 mil euros, ou seja, não é uma multa, se realmente se confirmar, não é uma multa para o padrão futebol assim, das mais altas, né?
O que eu achei legal, assim, nessa confusão, nessa novela toda, foi que a diretoria do Flamengo não se deixou levar, assim, contaminar pelo barulho que a saída do Jorge Jesus do Benfica gerou. Eles tinham acertado com o técnico, conversaram com o cara, falaram publicamente sobre a contratação desse técnico e não se deixaram levar por... Opa, o Jorge Jesus tá aí livre, Paulo Souza, desculpa aí, a gente vai agora voltar para o que era, sabe? Eles mantiveram a ideia, eu achei isso elogiável por parte do Flamengo nessa história. E o Eric atribuiu muito ao Marcos Braz, né? Disse que conhecendo ou como conhece, não é do Marcos Braz de forma alguma fazer isso. Voltar atrás, uma decisão já tomada, até porque foi o que a gente falou ontem, né? Já há um desgaste com a própria seleção, com os jogadores, o Lewandowski assustado e dizendo que não esperava aquilo. Então, Eu achei e também banca o cara, né? Se falar agora, não, a gente pensando bem, vamos voltar atrás, sabe? Seria se resolve seria lá feio. com o Lewandowski, né? Que agora a gente vai aqui voltar aqui com Jesus, nosso antigo, Lewandowski, que a gente tem nosso o Pedro antigo aqui. amor aqui e tal. Isso. Achei que foi correta a diretoria do Flamengo nessa de bancar a decisão pelo Paulo Souza e tal. Achei que isso foi elogiável. Eu tô nessa aí também. Acho que ontem a gente até falou sobre isso aqui, né? Que embora a torcida do Flamengo e é óbvio que a gente entende, né? Claro, tem essa preferência, e o Paulo Souza vai conviver com isso, né? Essa preferência na sombra. E seria uma sombra, vamos falar, até pro próprio Jesus. Claro. Se voltasse, ele teria o 2019 de referência, assim como todos de os sarrafo jogadores para superar. Todos os jogadores são cobrados por repetirem o que eles próprios renderam em 2019. Foi o que a gente acabou de falar do Douglas Costa, por exemplo. Não só de 2019, mas a gente falou da temporada, da vida, da carreira, da história, né? Então, é óbvio, você acaba sendo refém do que apresenta de melhor, né? E o próprio Jesus teria. Vai lá. Não, e ainda citando o nosso amigo Eric Faria, ele, de acordo com a apuração que fez, o Gabigol ligou na véspera do Natal perguntando pro Marcos Braz: e aí, como é que tá a situação do velho, né? Porque ele gosta muito do Jorge Jesus, chama de velho. Tá com 67 anos, Jorge Jesus não tá tão velhinho assim, mas o apelido do Gabigol pra ele é velho. Como é que tá? E o Marcos Braz explicou a situação. E então o Gabigol entendeu, repito, a apuração do nosso Eric Faria, e de acordo com o Twitter dele, recentemente, a única chance de a noiva descer do ataque, a gente está falando aqui de um casamento muito provável entre Paulo Souza e o Flamengo, seria justamente esse problema, esse imbróglio na Federação Polonesa. E a gente vai saber daqui a pouquinho, provavelmente ainda hoje, como é que terminou isso. É isso, a expectativa é essa, né? Já é Paulo Souza no Flamengo na Austrália. Na Austrália, o Paulo Souza já está no Flamengo. E também vai ser um desafio, já que a gente falava de desafios aqui, né? E aí, nesse caso, pro Paulo Souza, porque vem de centros não exatamente tradicionais no futebol, onde ele foi vitorioso como treinador, né? Israel, né? Suíça, E agora pega um time de primeira prateleira no Brasil, numa liga bem disputada. Na Liga na Inglaterra ele pegou os times na segunda divisão. Na Itália foi até bem com a Fiorentina, que é ali médio grande, mas não briga lá em cima. Hoje não vive aquela realidade. Não briga lá em cima, não briga para jogar a Liga dos Campeões, nada disso. E na França foi mal no Bordeaux também. Foi o campeonato interrompido pela pandemia e tal. Vai ser o maior desafio da carreira dele, e não só pelo tamanho, né, colossal do Flamengo, mas pelas particularidades do futebol brasileiro, né? Em janeiro tem data FIFA, em março tem data FIFA de novo, em junho tem data FIFA de novo. Se o Tite convocar jogadores, a Arrascaeta vai ser convocado pela seleção do Uruguai com certeza absoluta. Isla vai ser convocado pela seleção chilena. Vai ter que lidar com desfalques, vai ter que lidar com muito jogo. A gente viu, o Cucas chegou ao Atlético Mineiro, fez 71 jogos ali em sei lá, 8, 9 meses. É uma brutalidade, né? A Europa não tem nada diferente. Não tem nada Essa remotamente é a maior crítica do Abel. Parecido com isso. Essa é a maior crítica do Abel Ferreira, inclusive. Sem dúvida, do Aguirre, de outros técnicos estrangeiros que vêm aqui e se assustam. Eu li uma entrevista do Vojvoda outro dia, ele falando: aqui no Brasil a gente não treina. Jogo, avião, entra no avião, descansa, joga, entra no avião, descansa. Então, assim, esse ambiente vai ser novo para ele. Vamos ver como ele vai lidar com isso. O Jesus, quando chegou, teve um mês ali, porque ele chegou durante a parada da Copa América de 2019, ele teve um mês para treinar, e depois ele
fez algo que no Brasil poucos técnicos fazem, que é não poupar. Pegou um time e era esse time que jogava. E isso foi o que derrubou o Abel Braga antes do Flamengo, né? E que agora é alvo. O Renato foi alvo de críticas por causa disso. Então vamos ver como é que ele vai lidar com isso. E uma coisa também é chegar para fazer isso na reta final da temporada, como Jesus fez. Chegou em junho e fez isso durante os 4, 5 meses seguintes. Outra é começar a fazer isso desde janeiro. Então vai ser interessante ver como o Paulo Souza vai lidar com todas essas excentricidades do futebol brasileiro. É peculiar, né? É um futebol peculiar. Muito exótico. Exótico, vou falar.